noite. Nós, nessa noite, vamos falar sobre relacionamento conjugal. Família é um projeto de Deus, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o capítulo 6, 4. E eu achei muito pertinente falar sobre isso, apresentando 4 crianças hoje, falar sobre famílias, né? Vocês vão ver, vai ser de uma forma muito dinâmica, né? Especificamente, nós vamos falar sobre o relacionamento conjugal, relacionamento esposo-esposa. Se você falar, eu não sou casado, talvez você seja um dia, você já vai ser orientado. Ou não, eu já passei do tempo, você orienta os que ainda não passaram do tempo. Eu estou, então é para você também, para todos nós. Essa carta de Paulo aos Efésios, eu gosto muito dessa carta. Paulo ficou por 2 anos, na terceira viagem que ele fez, a terceira grande viagem, ele fez 3 grandes viagens. Na terceira, em 53 depois de Cristo, ele fundou a igreja e investiu para que toda a região fosse evangelizada. Aproximadamente 10 anos depois, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu essa carta que eu vou basear para ministrar a palavra para vocês hoje. O tema da carta é Andando em Cristo. Então a gente vai ver, se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver de vez em quando ele falando a ideia de andar, de estar em Cristo, né? Nessa carta ele orienta os irmãos a viverem unidos como o corpo de Cristo. E no final dela, no capítulo 5 e início do capítulo 6, nós vemos que nos relacionamentos cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel, e o Ney sempre confirma isso aí pelos corredores. Efésios capítulo 5, 22 a 33 é o que eu vou usar hoje, utilizar, fala do relacionamento conjugal. Capítulo 6, de 1 a 4, fala do relacionamento entre pais e filhos. Eu poderia até usar esse hoje, mas eu preferi o outro, o anterior. E 6, de 5 a 9, patrão e empregados. Então eu quero ver com vocês, a partir do versículo 21, vai ser a introdução, os papéis da mulher e do homem no relacionamento conjugal. Por que eu quero tratar disso hoje? Porque os filhos, eles observam o tempo todo os pais, como os pais caminham, o que os pais fazem. As filhas, geralmente, elas falam: eu gostaria de ter um marido igualzinho ao meu pai, ou eu não gostaria de ter igual ao meu pai. Os filhos, eu gostaria de ter uma esposa igual à minha mãe. Então, por aí vai, né? Então, é um espelho para eles. O primeiro contato que eles têm com a vida humana é com os pais. O dia a dia é com a mãe, né? Amamentando, é o pai ajudando. Então, eles vão observando tudo. Então, eu pensei o seguinte: ao invés de eu falar de como os pais cuidarem dos filhos, eu vou falar de como os pais caminharem para que os filhos observem e sigam esses pais. Entendeu? Então tem para todos, tá? Não tem só para... vai ter para os filhos também aqui um pouquinho. Então ele inicia esse trecho falando: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A ideia aqui é obedeçam, tá? Isso aqui para todos. Submissão mútua, submissão entre os membros do corpo de Cristo. Essa submissão acontece quando o crente voluntariamente se alinha debaixo de uma autoridade em sua vida. Então aqui é para todos. Eu vou falar inicialmente para todos só esse versículo, e depois eu vou entrar para esposas e depois para os maridos. Não significa, essa questão de submissão não significa uma inferioridade, mas uma hierarquia funcional. O crente que está contente com o seu lugar no plano de Deus e que se submete voluntariamente às autoridades em sua vida, revela um coração controlado sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa submissão não é uma resposta do homem natural, exige controle divino e sabedoria. Então, naturalmente, existe uma certa resistência. Mas quando Deus age no coração, é algo espontâneo, é algo prazeroso, é algo que dá satisfação. Uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo não pode, note bem, uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo não pode
ser rebelde ou insubmissa às autoridades que Deus colocou sobre sua vida. E falando para pais e mães, filhos, observando a caminhada de vocês, pais e mães, se eles notarem posturas de insubmissão em você, você fica desautorizado. Não é que, agora eu não posso falar, você perde a autoridade, porque é muito possível de você falar alguma coisa com o seu filho, ou com a sua filha, e ele falar assim: e você? Como é que você está agindo? O que você fez? Sabe? É muito possível, né? Eu lembro que, e as crianças, elas encostam na parede mesmo. Eu lembro que minha filha, muito pequena, uma vez ela questionou eu e a mãe, que nós disciplinávamos ela. Vocês me disciplinam. E me diz uma coisa, quem disciplina vocês? Desse jeito, as perguntas vêm assim, na lata, não deixam passar. E nós podemos falar para ela: quem nos disciplina é o Senhor. E a disciplina de Deus, muitas vezes, ela é severa. E ela entendeu, e hoje eu creio que muito mais sendo mãe. Então, nós vamos ver hoje algo que eu espero que marque a mente de vocês. Nós vamos ver que na relação conjugal, lua de mel ou de fel depende do seu papel, entendeu? Na relação conjugal, lua de mel ou de fel depende do seu papel: pai, mãe, esposo, esposa, tá? E eu quero iniciar avaliando algumas situações aqui com vocês, né? Que nós precisamos vigiar muito para a lua ser de mel, não ser de fel. Cuidado com os excessos. E os excessos às vezes acontecem quando a coisa está pegando, quando o almoço tem que sair, quando o filho está gritando, quando a fralda já está cheia, dá aquele desespero. Cuidado com os excessos. De repente, a forma como você fala, você vai ganhar um maridão que chegou cansadão do trabalho, né, para te ajudar, e não vai espantá-lo. Outro ponto interessante: cuidado com gritarias, né? A gritaria, se você não tiver cuidado, o bebê já vai acordar e o trabalho vai dobrar, vai ser pior, entendeu? Então, e também agita a criança. Uma criança que vê um pai e uma mãe, às vezes, aos gritos, como é que ela se cria? É uma criança assustada, tudo apavora, tudo assusta. Então precisa ter muito cuidado. Muitas vezes o que ocorre é enfrentamentos, às vezes medindo forças, e as crianças estão observando esse medir forças. Quem manda mais? Eu falei que é assim, sabe? Aquela questão: o pai dá uma ordem, o pai autoriza, a mãe vai e desautoriza, e dali surge um enfrentamento. Cuidado com isso, precisa ter muita atenção para não viver essas situações, e os pequenos observando. Atitudes irracionais, gritos às vezes que não são eles são inaudíveis, é só o grito, não são compreensíveis, não tem nenhuma palavra. Tem apenas gritos na demonstração de força. É um péssimo exemplo. E muitas vezes o pai e a mãe, no auge do atrito, nem prestam atenção que a criança às vezes está numa situação. Se ela pudesse fazer alguma coisa para evitar aquilo, ela faria, mas ela não pode, às vezes tão pequena, indefesa, às vezes nem entende. Então, cuidado com o exemplo. E aí o resultado vem, né? Você já sabe. E depois é cada um para um lado, e seja o que Deus quiser, né? Muitos falam, mas tem que se ajustar antes de passar uma noite assim. Antes que o sol se ponha, ajuste o que você tem que ajustar. Quero ver inicialmente o papel da mulher no relacionamento. E para a mulher bem pouquinho, vocês vão ver o sapecão nas costas dos homens. Inicialmente, versículos 22 a 24. Mulheres, eu vou vendo versículo por versículo e vou comentando aqui. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Essa palavra sujeite-se é uma palavra que tem pessoas que, quando falam, principalmente as mulheres, relacionando-se a esse sentido da palavra aos maridos, serem sujeitos, submissas aos maridos, às vezes há uma incompreensão dessa palavra. Essa palavra é um termo militar grego que significa organizar divisões de tropas numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de submeter-se ao controle de alguém.
e aqui no caso do marido. O papel da mulher de submissão, Paulo começa dando para elas uma ordem, né, que elas devem realmente sujeitar-se, olhar para o marido como alguém para quem elas devem ceder, com quem elas devem cooperar, a quem elas devem submeter-se à orientação. Eu vou falar já já a responsabilidade que é para o marido, é muito grande. Submissão não significa inferioridade nem maldição. Agora saí da casa do meu pai, que lá era um sufoco, era um aperto, e agora eu estou aqui com meu marido que manda até. Não é por ali. O texto não está dizendo que o homem exija submissão, mas que a mulher deve se submeter voluntariamente. Submissão feminina não deve ser um fenômeno cultural, nem transcultural, nem transtemporal. Deve ser como ao Senhor. Como aparece nesse texto 8 vezes, aqui a submissão da mulher ao marido deve ser como ela é submissa a Deus. Então, mulheres presentes aqui, pensem em como você, mulher, é submissa a Deus, tá? Deixa o marido de lado, vamos ver a questão a Deus. Como é que você está com Deus? Quando a mulher é submissa a Deus, quando a mulher confia no Senhor, quando a mulher sabe que o Senhor está cuidando de todas as coisas, ela tranquiliza e ela caminha. Da mesma forma é com o marido, tá? Sabe que se ele pisar na bola, ele vai tratar com Deus. Eu digo para vocês, eu temo tratar com Deus, porque tratar com Deus é sério. Então, esposas, sejam submissas como a Deus, como você é a Deus. Versículo 23: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O marido foi instituído por Deus para ser o cabeça da mulher, para cuidar, para liderar. Vocês já viram aquela casa que ninguém sabe quem manda, todo mundo manda, que aquela bagunça é uma loucura? Esse trecho aqui ele norteia, tá? Ele deixa claro que o marido foi instituído por Deus para ser o cabeça do lar, para comandar o lar, para não deixar o lar solto. Paulo destacou submissão para a mulher e amor sacrificial para o marido. Gente, essa responsabilidade de liderar o lar não é fácil, é muito complicado. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 4, diz que a mulher deve amar o seu marido, a fim de instruir as mais jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Então, naqueles dias, as mulheres mais maduras, elas ensinavam as mais novas, elas orientavam as mais novas a amarem o seu marido e os seus filhos, e assim elas viviam. Paulo, escrevendo também a Timóteo, no capítulo 3, versículos 4, 5 e 12, ele diz que o marido precisa saber liderar seu lar. E olha, se o marido não lidera, elas lideram, elas cuidam, mas a ordem bíblica é o marido liderando. O papel da esposa deve ser de atitudes voluntárias de ceder, de cooperar, de submeter-se ao controle do marido, de opinar, de orientar, direcionar, conversar. Muitas vezes tem assuntos que eu e minha esposa nós conversamos e às vezes ela traz um aspecto que eu não estava nem pensando, e aí ela fala: você pensou nisso? Você viu isso? E ajuda, essa é a cooperação. E tantas outras situações que ocorrem no dia a dia. O marido é a autoridade instituída por Deus sobre a vida da esposa. Se ele falhar, se ele dirigir a família de forma errada, ele vai prestar contas a Deus. Isso é muito sério. Deus não tem o culpado por inocente. Está lá no livro de Naum, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Não vai chegar diante de Deus depois de falar: Senhor, é a mulher que tu me deu. Não vai fazer que nem Adão fez, não vai passar bola, não vai passar responsabilidade. Não, você vai prestar conta. Se você estiver levando o teu lar de qualquer forma, é você com Deus. Novamente nós vemos aqui no versículo 23, mais uma comparação: o marido como Cristo é cabeça, é o comandante, é o que cuida, ok? Versículo 24, só 3 versículos para as mulheres. Vocês vão ver o sapecão nas costas dos homens depois. A mulherada, quando a gente pega esse trecho para expor, as mulheres ficam tudo olhando assim.
É brincadeira eu ter que ouvir isso. Você vai ouvir o que tem para nós daqui a pouco, já. Versículo 24, para a gente fechar esse início. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Assim como, da mesma forma, mais uma comparação entre a igreja e Cristo. Cristo é o cabeça, é o salvador, é o preservador da igreja, e a igreja é submissa a ele, e a igreja não o questiona. Da mesma forma, as mulheres devem sujeitar-se a seus maridos em tudo, em todas as coisas. Eu falei que a igreja não questiona o Senhor, e a esposa muitas vezes questiona, se posiciona, mas eu creio que isso deve ser feito com sabedoria, não ferindo a autoridade do marido, ok? Diante dos embates do dia a dia, da caminhada, perdoe mais, controle-se, esposa, ceda, coopere, pense na posição em que você está, né? Ele como cabeça, como Cristo e a igreja cede, a igreja ela procura se controlar, se bem que de vez em quando tem altos deslizes e derrapamentos, mas perdoe mais, seja mais tranquila, mais calma. Pense numa coisa, vocês mulheres têm a capacidade de fazer às vezes 3, 4, 5 atividades ao mesmo tempo, e nós homens, nós fazemos uma, e se você falar da segunda, a gente atropela a primeira. Hoje aconteceu uma coisa aqui no culto, eu estava com o controle passando os louvores, aí minha esposa passou para mim, e eu estava ali na porta passando os louvores. Aí o secretário chegou, começou a falar comigo, e eu falando com ele, e ela mudar que tinha que mudar, porque eu já não estava mudando mais, eu já estava em outra atividade, e o homem só faz uma de cada vez. E agora? Deus fez assim. Se você nunca tinha notado isso, pare e observe, é bem por aí. Não dê 2, 3 coisas. Se der o feijão para ele olhar e a criança para cuidar, ou a criança vai ficar descuidada, ou o feijão vai queimar, um ou outro. Mas é fatal, isso não é porque nós queremos, nós somos assim, a nossa natureza é assim. A obediência a Deus alegra o coração alegra, formoseia o rosto, Provérbios 15, 13. Então, uma caminhada de obediência a Deus, de olhando para o Senhor e falando: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida, eu te agradeço, eu te louvo por isso, e ter um coração alegre constantemente. Eu sei que algumas de vocês, esposas aqui presentes, que estão com os bebês aí no colo, algumas estão cuidando das crianças mais, outras trabalham, e sabem o que é às vezes um dia atarefado de trabalho, ouvindo uma coisa de outra, resolvendo problemas, aí chega em casa, aquele coraçãozão, que não está formoseando o rosto. Nossa, que verbo estranho, a obediência não está alegrando o coração, aí está estressado. Eu sei que tem momentos difíceis, mas cuidado com esses momentos, cuidado tente administrar o dia, para a hora que ele chegar, você não chega com aquele caminhão de coisa e joga na cabeça dele e sai correndo, sabe? E aí o coitado chegou cheio de problemas lá de fora, e aí nem entrou, já foi atropelado por um monte de coisa. Então, obediência a Deus alegra o coração, disposição para fazer a vontade de Deus com a família, para amar os filhos, para cuidar dos filhos, cuidar da família é muito importante. A mulher que cumpre o seu papel sente-se protegida, ela cumpre o papel dela, e Deus honra as posturas, aquele fazer para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E para o marido também, ela se sente protegida. O marido chega: está aqui a minha proteção, está aqui meu amado, meu querido, está aqui aquele que Deus colocou para cuidar de mim, para cuidar da minha vida. E isso é um sentimento de proteção muito legal. Demonstrações de carinho serão naturais na caminhada, esposas, e que os maridos fiquem atentos para essas demonstrações. Às vezes eu fico lembrando de quanto bilhetinho eu escrevia para minha esposa, sabe? Quando a gente namorava, no começo, era tanta coisa. Hoje tem um WhatsApp, é só mandar uma mensagenzinha: eu te amo, um beijo, alguma coisa. Você não precisa nem digitar, é só clicar, a boquinha mandando beijo.
alguma coisa, vamos fazer, demonstrar carinho, isso é importante. Maridos, agora com vocês, antes de chegar na nossa parte, quando você faz isso, facilita o trabalho delas, facilita a missão delas, que às vezes também não é fácil. Eu estou falando de maridos que trabalham, que chegam agitados, mas elas em casa têm, a rotina da mulher é algo que não é fácil. Eu falo para vocês, sinceramente, graças a Deus, porque Deus me fez homem, porque a rotina de uma mulher no lar, eu fico olhando assim. A minha esposa, eu falo que faz 4, 5 vezes, depois ela faz 10, 12, eu falo, meu Senhor, tem misericórdia da minha esposa, porque eu jamais andaria nesse pique todo. Então precisamos ajudar, maridos, demonstrem carinho, e que eles sejam naturais. Acabam-se as brigas e a cumplicidade aumenta, quando há essa dedicação, quando há esse cuidado. E os filhos estão aonde? Na arquibancada, olhando de binóculo, olhando tudo que está rolando lá, e você às vezes nem imagina, você poderá ouvir coisas lá na frente, que você vai se surpreender, tanto boas como más. Se interesse, o interesse e a aproximação serão naturais. Sabe o que acontece muitas vezes? É aquele interesse só pelas coisas próprias do homem. E a mulher tem as coisas delas, que às vezes são coisas que parecem tão simples, mas quando você, marido, chega perto, que ela vê que está tendo interesse, elas ficam alegres, elas ficam felizes. E eu estou falando para vocês, marido, vocês não estão olhando os semblantes delas, tem umas que estão até sorrindo ouvindo isso, tem umas que estão alegres porque o marido está ouvindo isso. Então se interesse, tá? E de uma forma natural, chegando para ver o que fez. Eu de vez em quando vou lá na panela e tiro a tampa assim, sabe? Algumas coisas. Ela estava fazendo uma banana e agora, porque eu tenho problema de diabetes, gordura no fígado, não pode ter açúcar. Aí fica aquela banana sem açúcar, sem nada, aquela banana branca, com aquela cara de sepultura. E eu cheguei, essa banana não tem um jeito não pode pôr açúcar, que açúcar é que queima, que dá uma melhoradinha, né? Vou pôr uma canelinha, aí pôr uma canelinha aí, vou deixar dar uma grudadinha, aí vai fazendo esse interesse de ver essas coisas pequenas. Para você, marido, talvez não tem nada a ver isso, mas para elas é importante, ok? Nunca é tarde para começar. Não, já envelhecemos, agora não dá mais. Nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Meu pai casou já com mais de 80 anos, estava lá vivendo, e tinha até uma paciência, um cuidado com ele. Nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde. O plano de Deus é perfeito. Realização pessoal só vem quando a esposa cumpre seu papel dentro do lar. Quando ambos seguem o padrão divino, a dignidade, a contentamento e a alegria. Submissão não se exige, se dá. Maridos que exigem submissão nunca recebem do jeito que Deus planejou. Não fique cobrando submissão, não fique falando, não fique, sabe, caminhe, a palavra é para elas estão ouvindo, ok? Relembrando a nossa introdução, sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Essa mensagem aqui não é só para as mulheres, é para todos, é para todos. Nós devemos estar atentos, e esse é o momento que eu tenho aqui para relembrar vocês. Nós vimos o papel da mulher no relacionamento conjugal, e eu quero ver o papel dos homens agora. Para elas foram 3 versículos, para os homens, sabe quantos versículos são? 8. Dose dobrada, peso mesmo. Eu estou junto com vocês, tá bom? Vou falar para mim e para vocês, homens, ok? Mas antes, cuidado, homens. Um alerta inicial: palavras machucam, e palavras soltas você não consegue tirar de volta, trazer de volta. Cuidado com as palavras. Cuidado, você não está lá na empresa falando com o peão da empresa. Você não está lá, sabe, explodindo com o teu chefe. Você não está no trânsito, às vezes, com alguém que te deu uma fechada.
Você está com a sua esposa, ame-a como Cristo amou a igreja, ok? A mulher é frágil. Tem coisas que para o homem parece nada, mas isso ofendeu. Tudo isso ofendeu. Que para você às vezes parece que foi tão pequeno, mas foi grande. Ofendeu. Elas são mais frágeis. Onde o amor não é demonstrado, os filhos sofrem. E é terrível, gente, essa questão de filhos sofrendo por falta de amor no lar. Vocês sabem o que acontece? Na rua, em cada esquina, muitas vezes, tem um traficante cheio de amor para dar. Tem uma pessoa da cabeça mais torta que você possa imaginar, cheia de conselhos para dar. E a possibilidade de, na falta de amor em casa, de demonstração, de a identificação de amor, de atenção, de palavras de apoio, sejam encontradas lá onde você jamais gostaria que teu filho encontrasse. Então cuidado com isso. Sem amor as atitudes chegam a ser irracionais. Atitudes às vezes que você fala, mas eu não acredito. E todos nós estamos sujeitos a isso, maridos. Todos nós. Parece que o homem, né, a questão do bruto, parece que de vez em quando ele aflora e aí segura. Quando vê, já fez. Quando vê, o caldo já derramou, já entornou. Então precisamos ter cuidado, porque numa situação de trânsito, muitas vezes você pensa que ninguém está vendo, mas tem outras pessoas passando e vendo. A gesticulação, os gritos. O carro está fechado, o ar está ligado. Deus está vendo, e Ele não quer isso, ok? E aí o resultado, vocês já sabem, né? Aí depois, não, vamos ajustar, ajusta, mas nem sempre a reação masculina não é como a feminina. Fica ferido, fica ferida. Não tem como, sabe, as coisas saírem da forma que você esperava. Aí você espera um cheirinho daqui, um cheirinho dali, não tem. O negócio quando tem é meio forçado. Aí você, não, podemos ser mais tranquilos, ser menos rancorosos. Aí o marido fica romântico, começa a falar um monte de coisa, mas não pensou antes. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, tá? Não tem que sair da cama não. Eu já contei aqui de um casal que eu conheci, que eles podiam quebrar maior briga, ter maior pega. Na hora de ir para a cama, ela pegava na mão do marido, doida para arrancar os dedos dele, e ele arrancar os dela, e os dois dormiam juntos, né? Foram feitos para estar juntos, né? Na hora da raiva também, dos atritos também, é para estarem juntos. Então nós vamos ver, depois desse prefácio aí, o papel dos homens. Olha a lista, mas vamos lá, homens, vocês estão comigo? Estão comigo? Nós vamos juntos para essa aí, vamos que a gente vai crescer nessa aí, tá? Então nós vamos ver aqui o papel do marido, que é amor sacrificial. O versículo 25 a 32 vai falar do amor ágape, tá? E Paulo aqui, né, ele dedica 8 versículos para nós. Prestem atenção, homens, comigo. A responsabilidade é de amor ágape, um amor que se dá, que serve, que sempre procura o bem-estar do outro acima do próprio benefício. Nos versículos 25 a 27, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre Cristo e a igreja, e nós vamos ver. Então, no 25 já, que está aí projetado para vocês: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Enquanto o exemplo da igreja estabelece um modelo de submissão para a esposa, o exemplo de Cristo dá para o homem o seu padrão de comportamento. Gente, quando eu paro para pensar que Cristo é o meu padrão de comportamento, isso pesa muito, isso mexe comigo profundamente, tá? O homem não domina sobre sua família, mas entrega-se a si mesmo para cada um, e especialmente para sua esposa. Eu quero que vocês olhem comigo do ponto de vista de Cristo, como Ele fez. Essa forma de liderança é uma pirâmide de ponta-cabeças. O marido se torna servo de todos, como Cristo fez quando se sacrificou pela igreja, servo de todos, cuidando de todos. Paulo começa aqui dando uma ordem agora aos maridos: amem suas mulheres.
Essa forma aqui, na língua grega, dá a ideia de recebam com alegria as suas mulheres, acolham, gostem muito de suas mulheres, amem internamente. A origem hebraica dessa palavra tem uma afeição desordenada. Já pensou em ter uma afeição desordenada? Mas eu gosto de você, é um trem desordenado, é mais ou menos assim, é gostar muito. E aí eu já vou dar uma assim, bem no fígado. Você tem gostado da sua esposa assim muito, de uma forma assim quase desordenada, aí dá até a ideia de que você cobiça ela nas 24 horas do dia. Tem sido assim? Tem sido a tua vida? Para pensar. Eu estou junto com você, eu estou dando uma observada na minha, eu estou tirando umas notas baixas, de vez em quando aí. Como deve ser esse amor sacrificial? Como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Ele entregou-se para ser julgado, Cristo, para ser condenado, para ser punido, para ser açoitado, atormentado e entregue à morte. Foi assim que ele se entregou pela igreja. Quando a igreja tem consciência, ela se submete a Cristo da mesma forma. E a mulher, ela caminha também assim, da mesma forma, submissa ao marido. O amor de Cristo foi um amor que se sacrificou para salvar sua esposa, a igreja. Assim o marido deve se sacrificar diariamente para o bem-estar da sua esposa. Você sabe o que acontece? Quando a gente namora, quando a gente está noivo, quando a gente está na conquista, é sacrifício total, 100%. Não medimos as forças, não medimos o que fazer, nós estamos ali ativos e fazendo. Depois que casa, parece que vai adormecendo e nós vamos nos esquecendo. Mas essa conquista que acontecia lá no namoro, ela tem que acontecer hoje. Ela tem que perdurar pela vida inteira para fortalecer o relacionamento. Versículos 26 e 27. Para santificá-la, a questão de Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O amor de Deus pela igreja é um amor santificador. O amor de Cristo fez e faz de tudo para purificar a igreja. E essa aqui é a comparação que é feita, né? Assim o marido deve investir na vida da sua esposa como sua primeira responsabilidade ministerial. É a primeira responsabilidade sua, marido, é sua esposa. Começa lá na sua casa. Antes de você pensar em qualquer coisa, é lá na sua casa que começa, tá? Toda a tua responsabilidade. O marido deve ser um líder espiritual no lar, sempre zelando pelo crescimento de sua esposa e filhos na graça e no conhecimento de Cristo, que eu tenho falado aqui. As crianças estão observando. Eu lembro de coisas que eu observei nos meus pais, eu muito novinho, muito pequeno. Eu lembro de muitas coisas que eu observava e que marcaram a minha vida, que marcaram assim de uma forma profunda, e que hoje eu evito no meu relacionamento, porque eu vejo que não foi a forma correta. E algumas outras coisas eu achei importante e eu invisto hoje e trago para o meu casamento. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Da mesma forma, o marido deve amar. Indica antes uma obrigação pessoal, aquilo que é próprio do marido, algo que deve ser feito. Amar a esposa. Casou para amar, para cuidar da esposa. Mais uma comparação que nós temos aqui, como a seus próprios corpos. Agora é como a si mesmo. Alguém aqui danifica o corpo ou faz alguma coisa para o mal do corpo? Ninguém, né? Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. É algo muito especial. São dois em uma só carne. Se o marido ama a sua mulher, ele está amando a si mesmo. Eu me amo. Olhe para a sua esposa, ame ela, não precisa nem falar nada, não precisa falar que você se ama, tá? Ame a sua esposa. Alguns nem olharam para a esposa hoje, será? Senhor, dê misericórdia, que isso não seja a nossa realidade hoje.
Versículo 29, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ninguém jamais odiou, detestou, sabe? A ideia aqui perseguiu com ódio o seu próprio corpo. A gente às vezes vê umas loucuras, uns homicídios, como é que chama a questão do que ocorre, feminicídio, né? Feminicídio, veio aqui na minha mente. Feminicídio nós vemos ocorrendo aí às vezes, agora parece que só ameaçar já é configurado, né? Eu acho que é alguma coisa assim, palavras, sei lá, ameaças já configuram o feminicídio. E a gente vê por aí, muitas vezes ocorrendo, eu fico pensando, será que realmente essa pessoa amava a outra, fazer isso, agir da forma que agiu, e às vezes tirar a vida da outra com uma violência enorme, às vezes inexplicável, né? Então, ninguém jamais odiou o próprio corpo, ninguém jamais fez isso em juízo perfeito. O que nós normalmente fazemos então, é uma pergunta. O texto diz que antes o alimenta e dele cuida. Cuidar, com a ideia de cuidar da esposa aqui, olha só, maridos, pensem nisso, olha só que romantismo, tá? A ideia dessa palavra aqui, cuidar com amor terno, cuidar com carinho, dá a ideia de, nas regiões frias, aquecer, manter quente, manter aquecida. Essa é a ideia de ser carinhoso, de querer o melhor, de passar proteção. Aí não passa proteção, não passa segurança, não passa carinho, não passa amor, e aí depois quer submissão. Passe segurança, carinho, amor, e você vai ver como automaticamente a submissão ela flui. E nesse versículo ainda, novamente, Paulo compara esse cuidado como também Cristo faz com a igreja. Cristo cuida da igreja, e esse é o exemplo para nós. Versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Por que deve ser assim? Pois somos membros do seu corpo, né? Usado aqui nesse trecho aqui para descrever a igreja. Somos membros da igreja, por isso devemos cuidar de nossas esposas com amor terno, com carinho. O nosso exemplo é Cristo, ele age assim. Quando você vai para Cristo, uma situação bem complicada, ele te dá uns gritos, ele te ignora, ele te maltrata. É nele que você encontra apoio, carinho, atenção. Esse carinho, esse apoio e essa atenção que as esposas precisam encontrar nos seus esposos. Versículo 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por essa razão deixará. A ideia aqui é de deixar para trás, usado de alguém que ao ser chamado não pode trazer outro consigo, né? Deixará pai e mãe. Quando nós nos casamos, deixamos pai e mãe, eles não fazem mais parte do nosso dia a dia no mesmo nível que antes. O homem deixará e se unirá, será grudado, juntado, né? Aderido, colado à sua esposa, né? A comparação aqui, o que Deus uniu, o que Deus juntou, especialmente através de um jugo, ninguém o separa. Mateus 19:6, Marcos 10:9. Depois de casados, nós passamos a viver unidos, soldados, colados um ao outro por Deus, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 32, último versículo. Esse é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A compreensão desse versículo é importantíssima. A ideia aqui é que marido e esposa constituem um corpo só. Marido e mulher constituem um time no plano divino. Não deve ser competição, deve haver complementação. Um supre o que falta no outro e vice-versa. O casamento é um reflexo visível do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso o casamento é uma instituição sagrada e deve ser protegida a qualquer custo. Infelizmente, vivemos dias em que a batalha para a destruição do casamento é algo assim assustador. Mas a postura bíblica, a postura que nós ensinamos, a postura segura que Deus instituiu para nós é essa: é investindo, é uma instituição sagrada. Algumas observações importantes. Ame sem esperar nada em troca.
Infelizmente o ser humano tem um hábito de fazer as coisas esperando algo em troca. Nós temos que amar sem esperar nada em troca. Ame que você vai ver que você vai ser retribuído. Ame que você vai se sentir amado, né? Sem esperar nada em troca, tá? Perdoe. Perdoar é se tornar cego aos erros do outro, é amar incondicionalmente. Quando eu projetei isso daqui, é se tornar cego ao erro do outro, não é ficar compartilhando com o erro do outro. O que eu quero dizer aqui é não ficar levantando o erro do outro e jogando em rosto. Tem a hora de você confrontar erros, situações que o seu marido ou a sua esposa cometeu, mas tem pessoas que confrontam e fica aquela coisa, sabe? Aquela goteira, tuque, a goteira na telha. Noite e dia. Perdoe, tá? Perdoe, caminhe mais 1 milha, 2 milhas, tá? Cuidado com as palavras, se não for para edificar, não diga, não fale nada. Sabedoria. Dependendo, faça o seguinte: deixa eu dar uma saidinha que eu preciso dar uma esticada nas pernas e uma freada na língua. E saia e dê uma volta. Mas tenha sabedoria no que você fala, tá? O amor é paciente. E às vezes vai ser difícil para ser paciente, mas é paciente. Por pior que sejam as circunstâncias, demonstre amor. Às vezes é da parte do esposo, às vezes é da parte da esposa, mas aí junta, complementa e vocês vivem, tá? O amor é bondoso e independente da idade. Quando eu vejo um casal assim, bem idoso, assim, demonstrando alegria, sorrindo, eu acho tão legal, porque isso aí é fruto de muitos anos juntos, né? Investindo um na vida do outro, e às vezes vivendo dias que não são fáceis, mas é bondoso, demonstra carinho, tá? Quem ama é carinhoso, tá? Falando do carinho dos idosos lá, você lembra qual foi a última vez que você deu um cheiro na esposa? Qual foi a última vez que você deu um cheiro no esposo? Vão dar agora, né? Foi agorinha. Legal. Mas pense mais nisso, seja mais frequente essa atitude, tá? Quem ama abraça. Quando foi a última vez que você abraçou? Não, um calor desse, liga o ar-condicionado, vai para frente dele, dá uma gelada e abraça. Toma um banho, fica geladinho na água quente daqui, né? Quem está nos acompanhando pelo YouTube vai falar, isso é maluco. Mas a gente entra embaixo do chuveiro, põe no frio, que frio tem, não gela, né? Mas abrace, você ama, abrace. Como igreja nós nos sentimos felizes quando nós nos sentimos abraçados por Deus. Essa é a ideia. Abrace. Pode abraçar agora também se quiser, não tem problema, tá? Amar é não ser vingativo, ficar armando. A gente se encontra e você sabe onde eu pego. Pare com essas manias, desse tipo de vingança. Você sabe, me aguarde. Depois não fica me chamando, vai demorar para vir deitar? Não fique, não é por aí, gente. Ajuste, perdoe, peça perdão, não seja vingativo. O amor não busca só os seus interesses. Eu já falei um pouquinho atrás e volto aqui, tá? Tem às vezes casamentos que sofrem porque só um quer estar em evidência, quando o outro quer falar alguma coisinha do dia, por mais simples que seja. Não, porque pô, e como é que foi seu dia? O marido chega para dizer, como é que foi seu dia? Ela, porque aí, porque lá onde eu estou trabalhando, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então como eu estava falando, a esposa, sabe, não, mas teve também isso, teve aquilo. Atropela, né? Não busque só os teus interesses, vá lá na cozinha, como eu vou ver o doce de banana, né? Doce de banana coradinho, e aí eu fiquei feliz. Foi para mim, foi com amor, com carinho que ela fez, mas teve todo um trabalho. Então reconhecer o trabalho da outra pessoa, do cônjuge, sabe? Reconhecer é importante, ajuda muito. O amor não tem idade, já falamos disso, né? E o amor é lindo. O amor é lindo, tenho certeza que o amor é lindo.
O homem não casa para ganhar uma faxineira, uma cozinheira ou uma costureira, mas para ter alguém que complete-o onde ele é fraco, e para servirem-se da mesma forma, tá? Um ao outro. O homem não lidera o lar como ditador, não como ditador, mas como servo humilde que sacrifica os seus próprios interesses e desejos em favor da sua família. E às vezes, tem um futebol marcado para segunda noite, e eu estou com esse futebol que eu não perco, mas ela precisa, às vezes, fazer algo, aí pede para você, com aquela maior tranquilidade, você pode, hoje você pode ficar para cuidar do bebê, sabe? E aí é ceder, é cuidar do bebê, sabe? Se sacrificar muitas vezes. O homem deve ser um líder espiritual da sua esposa, não necessariamente sabendo mais do que ela, mas sendo motivador de crescimento espiritual dentro do lar, cuidando da esposa. Os sacrifícios do homem devem ser práticos e não somente teóricos. Estão me ouvindo, homens? Alguns dizem, vocês vão falar, eu nunca falei isso, eu morreria pela minha esposa se fosse necessário. Se você morreria por sua esposa, que tal viver para ela? Ajudando com os afazeres da casa, acordando com as crianças no meio da noite, ouvindo-a, sendo carinhoso, sendo atencioso com ela. O relacionamento do casal deve ser protegido a qualquer custo de interferência de terceiros, pois reflete a exclusividade que existe no relacionamento entre Cristo e a igreja. Uma vez casado, o ministério marido e esposa toma precedência sobre todos os demais ministérios. Tudo fica a esposa em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 7, 33 diz que o marido vive para agradar a sua esposa. Deuteronômio 24, 5, olha só que interessante. O homem recém-casado não saía para a guerra, nem tinha nenhum encargo. Por um ano ele ficava livre em casa para promover a felicidade da sua esposa. Dedicação total, Casas Bahia, dedicação total a você. Era nas 24 horas, ela olhava para ele, estou aqui, olhava, estou aqui, o tempo todo, sabe? Para alegrar o coração da esposa. A igreja que tem casais fortes, bem unidos, que cumprem as determinações da palavra de Deus, é uma igreja forte. Investimos nos casais aqui da nossa igreja para ajudá-los em uma caminhada que glorifique a Deus. E concluindo, resumindo aí, versículo 33, portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Isso aqui é um resumão de tudo que foi falado. O papel de ambos é fazer isso aí, cumprir o papel, porque aí você não envelhece com amarguras. Então, marido, amar sua esposa como a si mesmo, esposa, submeter-se e respeitar o marido. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Para encerrar, solteiros, agora é hora de desenvolver, acho que não tem muitos aqui, né, mas tem. Agora é hora de desenvolver as qualidades de caráter que contribuirão para o seu futuro lar, com amor sacrificial, respeito, serviço. Submissão não implica inferioridade aos casados, né? Isso aí seria frustração, mas é harmonia de propósitos dentro das diferenças de funções. E a gente fecha por aqui com o papel do homem e o papel da mulher, e essa frase aí. E uma pergunta: o que tem acontecido na tua casa? Lua de mel ou lua de fel? O que está acontecendo lá? O que está rolando? Os filhos de vocês, isso aqui cabe não só para os que apresentaram as crianças hoje, mas os filhos de vocês. Eles olham para vocês e eles veem os pais vivendo uma lua de mel ou uma lua de fel. Quando eu vejo
Às vezes aqueles relacionamentos tensos, e a esposa que era para ser amada, sendo maltratada, e automaticamente não se submetendo, metendo a boca, e aquela baixaria generalizada. E eu vejo crianças por perto, eu fico pensando, Senhor, o que é isso? Aonde vai parar essa família? Aonde vai parar essa criança? O que está entrando nessa mente? Porque está vivendo uma verdadeira lua de fel. Então é tempo da gente mudar esse quadro e de lua de fel transformá-la em lua de mel. E eu creio que Deus vai ser glorificado profundamente. Eu gostaria de pedir para os casais que estão juntos aqui, que ficassem de pé, os casais, ficassem de pé, que eu quero orar por todos os casais. Quero que a minha esposa venha aqui comigo. Eu quero orar. Pode ficar junto aí, Noemi e César. A gente entende. Eu quero orar por vocês e quero orar por nós também. Senhor amado, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvir-nos falar do papel que cada um de nós temos a exercer, ó Deus. E se cada um de nós exercermos da forma correta o nosso papel, nós não teremos uma lua de fel, teremos uma lua de mel constante em nossos lares. E é por isso que eu oro, ó Deus, por esses casais aqui, agora presentes, se manifestando, se colocando de pé, e também, ó Deus, pelos casais que estão nos assistindo pelo YouTube. Tenha misericórdia, Senhor, desses relacionamentos, desses casamentos. Fortaleça, ó Deus, ajude-os, para que os filhos cresçam observando a postura deles e sejam fortalecidos, ó Deus, animados, encorajados pelo exemplo dos seus pais. Aqueles que estão aqui também, ó Deus, que não puderam ficar em pé, porque o cônjuge não está aqui. O Senhor sabe o motivo, ó Deus, conforte esses corações. Se há algo, ó Deus, impedindo, se a lua de fel está estabelecida no lar, em nome de Jesus eu peço que o Senhor repreenda, ó Deus, e que seja transformado esses lares para a glória do Senhor, e que todos nós desfrutemos de contínuas luas de mel em nossos lares, em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Podem sentar-se. Obrigado. Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando.